muito grande estar de volta aqui no nosso canal literalmente o Pastor J. Silva, em mais um Edificando Vida através da Palavra. Trago para vocês a lição de hoje, a lição de número 12, ok? Mas antes da gente começar com toda a propriedade, trazendo pautas e aplicações, peço aqui encarecidamente o seu like, ele é importante demais. Pega esse dedo abençoado, já deixa um like, se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a sua companhia aqui todas as semanas, ok? Bom, claro que a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o like. Então fiquem à vontade, Deus abençoe a vida de vocês e vamos para a lição. Pois é, como eu disse, a lição é a lição de número 12, ok? A mesma traz um título bastante sugestivo, falando sobre as epístolas, colocando as mesmas em um rol de instruções e, é claro, de formação dos cristãos com toda a propriedade. Calma aí, pastor, qual é o título? Vamos lá. As epístolas instruem e formam os cristãos. Olha que coisa linda, né? E formam os cristãos. Bom, logo percebe-se com toda a propriedade que a pauta principal aqui é falar sobre as epístolas. Claro que em uma lição, muito pouco não dá para a gente fazer isso, até porque as epístolas, num total de 21 delas, iria exigir da gente com toda a propriedade, no mínimo 2 trimestres aqui para a gente falar de cada uma delas. Só para constar, nós mencionamos aqui há pouco tempo uma tratando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Pelo amor de Deus, somente uma. Foram 13 lições com toda a propriedade. Então, queridos, 21, imagina. Mas, como a gente costuma estudar de forma muito sucinta quando se trata de bibliologia, pegar o assunto resumido, colocar lá dentro e apresentar, então a gente vai tentar aqui colocar essas 21 epístolas para fora, tá? De forma bem sucinta, pelo menos colocando em evidência os temas principais e as pautas sucintas que elas abordam, que é o que a gente vai ver dentro da lição com toda a propriedade. Mas, chega de papo, vamos ao que interessa, texto áureo da lição. Bom, a mesma apresentação aqui está pautada na segunda epístola, segundo escreve João, capítulo de número 1, versículo de número 3. E trata-se, claro, de uma saudação. Saudação essa feita pelo apóstolo João com toda a propriedade. Mas vamos ler. Diz assim: a graça, o favor imerecido e a misericórdia, a compaixão, a paz, a tranquilidade, o refrigério, com toda a evidência, da parte de Deus Pai. E também, né, ele continua dizendo, e do Senhor Jesus Cristo, coisa linda isso aqui, né? O Filho do Pai, sejam convosco na verdade e no amor. Ele, na sua saudação, colocando em evidência graça, misericórdia e paz, aloca literalmente a pessoa do Pai e a pessoa do Filho com toda a propriedade. Isso aqui apenas corrobora com o que com o que João escreve no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 16, onde o Pai manda-se que creia-se no Filho. E indo ao capítulo 14, agora é o Filho que está dizendo, creia no Pai, acredite no Pai, acredite em mim. Coisa linda demais isso aqui. Mas vamos lá, a verdade prática. As epístolas apresentam, diz o autor, instruções vitais, olha só, vitais para a compreensão da doutrina cristã. Coisa linda, né? Apresentam instruções vitais, essenciais, importantíssimas. Para quê, pastor? Para a compreensão, o entendimento claro da doutrina de Cristo, ou, como ele diz aqui, da doutrina cristã. Meu Deus do céu. E não para somente por aí não, ele vai continuar dizendo, tá? Bem como para a formação, tá? Dos cristãos. Eu volto aqui a dizer, né? Do caráter cristão com toda a propriedade. Como assim, pastor, do caráter? Veja bem, como é que o Evangelho nos alcança? Tá? Normalmente a gente vem cheio, né, de problemas, adversidades, mente que só Jesus, enfim.
comportamentos contrários à sã doutrina, e é claro, quando a palavra entra e faz o que lhe apraz com toda a propriedade, que é o poder transformador, muda caráter, muda literalmente comportamento, tá? Muda tudo, a ética, enfim, tudo, né? Isso é lindo demais. Bom, deixa eu ir para a leitura, né? Porque senão a gente vai entrando aqui e não quer sair mais. A leitura diária são 6 belas descrições, alocadas de segunda a sábado. A primeira delas ele vai tratar com Romanos, capítulo de número 1, versículo 17, extraindo a seguinte descrição. Em Cristo descobrimos, olha que coisa linda, né? Em Cristo descobrimos a justiça. Olha só, né? Descobrimos a justiça de Deus, o justo viverá. Coisa linda, né? Na terça, Efésios 1, 22, 23, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Essa leitura ela é linda, né? Com toda a propriedade. Quando a gente começa a ler isso aqui, a gente vai entender, claro, como é que Cristo é o cabeça. Nós temos, principalmente aqui na cabeça, nós temos 4 sentidos que são essenciais para manter o corpo, né? Com toda a evidência. Quais? Audição, visão, olfato e palato. Esses 4 aqui são essenciais, restando apenas para o corpo o tato. E mesmo assim, o tato precisa literalmente, tá, dos 4 sentidos clássicos que regem a cabeça. Por isso que Cristo é a cabeça, né? Sem ele não dá, né? Ele é a visão, ele é a audição, tá? É ele quem nos faz sentir literalmente o cheiro da essência e, é claro, o gosto da misericórdia com toda a propriedade. Que é isso? Pois é, deixa eu sair, né? Vamos lá, na quarta ele usa a primeira epístola segundo São Pedro, capítulo 1, versículo 7, e vai colocar em evidência dizendo que a fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. Coisa linda isso aqui, né? A fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. Você pega o ouro bruto, né? E tem que passar pelo fogo para queimar as impurezas e liberar a essência pura. Meu Deus do céu, vamos lá, deixa eu voltar para cá. Na quinta nós temos a primeira epístola segundo São João, capítulo 1, versículos 6 e 7. A descrição que ele usa: o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Isso aqui é extraordinário, né? Deve viver em comunhão. O que é comunhão, né? Olha só, pensamento comum, tá? Ideias iguais, tá? Repartindo, coisa linda, né? A gente vai entrar numa profundidade aqui, vai lá para Atos 2, e aí já viu, né? Já viu, não vai sair mais. Mas vamos lá. Na sexta ele usa a segunda epístola segundo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1, e diz-nos: os crentes, ou melhor, o crente deve purificar-se, olha que coisa, de toda a imundícia da carne. Meu Deus, extraordinário isso aqui, Jesus. E do Espírito, né? Vamos lá, no sábado, Efésios 4:13. O cristão deve buscar a medida da estatura de Cristo. O que eu devo buscar? Olha só, a medida da estatura de Cristo. Bom, aí a gente sai da leitura e se depara com a leitura bíblica em classe. Está pautada em 3 referências. A primeira delas, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, na primeira carta, tá? Capítulo 1, versículo de 1 a 3. Depois, na primeira carta, ou epístola, segundo São Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois a terceira, também epístola de João, segunda epístola de João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Lendo as 3 leituras com toda a propriedade, o que a gente vai ver? Saudações, tá? Paulo está saudando os coríntios com toda a evidência, os habitantes de Corinto, tá? Pedro está saudando os judeus espalhados, tá, pelas regiões da Capadócia, Ásia, enfim, em terras estrangeiras com toda a evidência. Pode-se até dizer que ele também está saudando os cristãos, tá, gentios desta localidade, conversos a Cristo, por que não? Pois bem,
E a última, nós temos aí João saudando uma família, a família do ancião, e com toda a propriedade. A gente sabe que João, tá, ele também foi autor do livro de Apocalipse, e enquanto estava lá na ilha de Pátimo, o mesmo com toda a propriedade redigiu 7 cartas orientadas pelo próprio Senhor Jesus e direcionadas às 7 igrejas da Ásia, sempre fazendo menção aos líderes que estavam sobre as mesmas, sobre a direção de Deus, a quem ele chama de anjo da igreja tal, anjo da igreja tal. Pois bem, essa alusão anjo é uma referência não a anjo literalmente, mas a aqueles que estavam sobre o poder de pastorearem aquelas ovelhas. Uma vez que o termo, tá, oriundo das originais gregas e até hebraica, refere-se literalmente a mensageiro. Então, o líder é justamente aquele que está responsável por trazer a mensagem de Deus e transmiti-la ao corpo de Cristo com toda a propriedade. Ok? Eu separei até aqui, eu botei aqui, tá? Pauta da leitura. Nós colocamos assim as 3 leituras, como já disse, uma ageia, uma saudação de Paulo, como já disse, aos crentes de Corinto. Tá? A de Pedro, a um grupo de novos crentes espalhados em terras estranhas, já disse também. E a última, a de João, tá? Tem um cunho pessoal, pois está sendo alocada a um líder e sua família. E como já disse, ele sendo o autor das 7 igrejas, ou melhor, das 7 cartas, 7 igrejas, já vimos com toda a propriedade a importância, né, do trabalho desse sacro apóstolo. Bom, então, como disse, é só saudação. Vamos lá. Nós temos então aí o plano de aula do autor alocado à lição, mas eu não vou mencioná-lo, porque a lição de hoje aqui não é uma lição veiculada ao canal EBDEDELV, é uma lição para cá, para o nosso canal. Então não há necessidade de eu ficar aqui usando, tá, o comentário dele do plano de aula. Mas se alguém quiser dar uma olhada, tiver a revista do mestre aí, fique à vontade, tá bom? É sempre bom a gente pegar todas as informações possíveis para enriquecer mais ainda o conteúdo da lição. Falou? Vamos lá então. A gente entra na nossa introdução da lição. Quando a gente chega aqui com toda a propriedade, o autor já vai dizendo que as epístolas no total correspondem a um número de 21 delas, alocadas dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Pois é, 21 epístolas, ok? E ele até diz-nos ainda, das quais Paulo redigiu 13 delas com toda a propriedade. Isso aqui é lindo, né? João redigiu 13, Pedro redigiu 2. Logo, nós temos ainda as epístolas gerais. A gente vai ver isso com muita calma aqui dentro, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, ele não coloca aqui as epístolas joaninas, petrinas, tá, e paulinas na introdução, mas a gente vai ver dentro do conteúdo da lição quando chegarmos nos tópicos, tá bom? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia clássica desse conteúdo extraordinário que compõe aí as 21 epístolas do Novo Testamento. Pelo amor de Deus, né? Cartas de instruções, ensinamentos. Calma aí, vamos lá. Tópico de número 1. Como as epístolas paulinas nos instruem. Coisa linda, né? Nos instruem, né? Como as epístolas paulinas... Vale até uma pergunta. Como é que elas nos instruem? Que tipo de instrução elas irão passar para a gente? Bom, isso aqui requer um certo cuidado, não por conta do que o autor está colocando aqui na lição, mas é que quando nós lemos essas epístolas literalmente dentro da palavra do Senhor, a gente percebe a riqueza de cada uma delas. Elas são simplesmente extraordinárias, tá? Nós temos inclusive uma lição, um trimestre aqui, pautando somente sobre uma delas, que é carta de Paulo aos Efésios, tá? Não é uma epístola muito grande não, mas o conteúdo dela é tão rico, mas tão rico, que foram necessários pelo menos 13 lições
para tratar do assunto. Agora você imagina, né? Pelo amor de Deus, a riqueza que cada uma delas tem. Isso é lindo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Bom, o ponto de número 1, ou subtópico, como você preferir, fique à vontade, diz-nos assim: instruções salvíficas. Olha que coisa linda isso aqui, né? Instruções salvíficas. Ah, pelo amor de Deus, gente, isso é lindo. Bom, ele diz aqui que nesse grupo, tá, vai ser enfatizado, tá, os aspectos da doutrina. Olha que coisa linda, né? Doutrina da salvação. Os aspectos da doutrina da salvação. Desculpa. Até porque, com um subtópico como esse aqui, tá? Instruções salvíficas. Já diz com toda a propriedade que o aspecto abordado aqui pelo autor nessa pauta é sobre a salvação. E a primeira carta que ele coloca aqui para a gente tomar conhecimento de forma sucinta é a carta de Paulo aos crentes da região de Roma, os chamados romanos. Pois é, ele diz aqui que nessa carta o destaque fica por conta da descrição alocada ao capítulo de número 1, versículo de número 17, que diz que o justo viverá pela fé. Essa é a pauta principal disso aqui, né? Coisa linda, né? O justo viverá pela fé. O crente viverá pela fé. Na verdade, nós vivemos, né, pela fé e vivemos de fé em fé. Quando todas as coisas, tá, faltarem na tua vida, restando ainda a fé, querido, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ok? Então isso é muito importante. Outra pauta que ele coloca aqui é que Cristo nos libertou, tá, diante de seu sacrifício, ou melhor, mediante o seu sacrifício. Verdade, né? Cristo nos libertou. Na verdade, o sacrifício, ele traz a pauta da salvação, do livramento com toda a propriedade. Mas foi o sacrifício de Cristo que nos libertou literalmente, tá, das amarras do pecado. Porque Jesus declara, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Claro, se pois o Filho vos libertar, diz ele, verdadeiramente sereis livres. Tá? Pautas essas encontradas dentro do Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 32 e 36, caso você queira confirmar. Então, o 36 é lindo, né? Se pois o Filho, confirma literalmente com o que o autor coloca aqui e com a pauta principal da carta aos Romanos. Cristo nos livrou, nos libertou mediante o seu sacrifício. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Jesus, ele continua dizendo aqui, dessa forma, pela fé em Cristo somos declarados justos. Ok? Maravilha. Sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui me lembra uma pauta que eu gosto muito sobre o Espírito Santo, né? Quando Jesus diz que ele vem com a missão de nos convencer, né, da justiça, do pecado e dos... Eu amo isso aqui, gente. Tá aqui. Puxa. Tá? Então o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Só Deus pode me justificar. É lindo demais. Só Deus pode me libertar através da sua palavra, tá? Através do seu poder, através da sua misericórdia, através da sua graça, e me livrar literalmente da condenação a partir do momento que eu acredito no que Ele está alocando para mim, deixando para mim literalmente. Veja a declaração, tá? João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que não dá para calcular, não dá para medir a altura, a extensão, o tamanho, a profundidade do amor de Deus. Tá? Existe uma expressiva grega que nos permite dizer que o amor de Deus é profundo, é o ágape, mas mesmo assim não dá para calcular. E dessa forma ele declara, tá, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, lindo, extraordinário isso aqui. Ok? Bom, as epístolas nos instruem
A próxima ele vai colocar aqui, tá? Aos Gálatas. Saindo de Romano, a gente entra na Epístola de Paulo aos Gálatas. Aqui ele coloca em evidência dizendo que ninguém, a Bíblia declara isso. Eu não tenho o poder de me justificar em hipótese alguma. Mas aqui ele diz o seguinte, tá? Ninguém é justificado pelas obras da lei. Ninguém é justificado pelas obras, mas é justificado pela graça. As obras não me justificam. O meu trabalho não me justificam. Tá? Quem vai dizer que o meu trabalho merece crédito ou não, não é o outro igual a mim, é Deus. Ok? Porque muitas das vezes você trabalha, você se empenha, você se entrega, você se esmera literalmente, você dá o sangue, você dá o suor, e as pessoas não valorizam, tá? E muitos até acham que você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Já tem aqueles que querem te sugar literalmente, tá? Sugam tudo de você, depois te jogam para o lado, para o escanteio, te abandonam, te deixam. Por isso que nós precisamos, tá? Crer única e piamente, sem sombra de dúvidas, tá? Em Deus, porque é Ele quem nos justifica. Enquanto o teu trabalho não está sendo valorizado, enquanto alguns esperam um momento de te dar uma pernada, te jogar para o canto, tá? Fica tranquilo, o controle está na mão de Deus. Quem faz a obra é Ele. É isso que me conforta, é isso que me consola, é isso que me dá segurança para continuar fazendo a vontade de Deus. Faço por amor, faço porque gosto, faço por amor a Deus, porque se eu for colocar o homem em evidência, eu não vou querer fazer, não vou. Nós somos falhos, nós temos os nossos achismos, e às vezes achamos que Deus está falando. Não, Deus não está falando nada. Mas a gente acha, a gente pensa, tá? Que bom seria, né? Se pudéssemos avaliar um pouco as nossas intenções e dizer, não é Deus, sou eu. Mas fazer o quê, né? Enfim, no Antigo Testamento tinha profeta dizendo que era Deus, e não era Deus coisa nenhuma. Não é muito diferente. Tem muita gente dizendo que é Deus e não é Deus coisa nenhuma. E não tem noção do estrago que está fazendo. Tá? Nem se preocupa em saber se está dando certo ou não, se é da vontade. Sei lá, misericórdia. Você nem que eu entrei nisso. Deixa eu voltar para cá, porque senão vai ficar muito pessoal isso aqui. Deus me livre. Não, eu quero fazer a obra. Tem nada de pessoal aqui, isso aqui é obra, eu quero fazer, pelo amor de Deus, Jesus, me perdoa, vamos lá, deixa eu voltar para cá, foco, né? Ufa, Jesus, a gente tem que cuidar até do que a gente fala, né? Porque as pessoas pegam e, tá vendo? Nada disso, eu estou aqui para ensinar, não estou aqui para, não, por favor. Vamos lá, Gálatas, né? Não somos justificados pelas obras da lei, em hipótese alguma. Ele coloca ainda dizendo que somente a fé em Cristo nos liberta. Já vimos, né? Mesma alusão do que praticamente está na carta aos Romanos. Logo em seguida nós temos aí então a primeira epístola do apóstolo aos Coríntios. E a pauta principal aqui é o Cristo crucificado. A preocupação dessa primeira epístola é mostrar o Cristo crucificado literalmente. Tá? Ele aloca dentro do conteúdo, o apóstolo Paulo aloca dentro do conteúdo que Cristo foi quem morreu por nós. Tá? Por que ele coloca isso em evidência? Veja bem, o autor colocou aqui para a gente também, mas por que Paulo coloca em evidência dizendo que foi Cristo quem morreu por nós? Bom, isso aqui merece uma atenção. Tá, e eu vou até explicar isso, mas deixa eu falar da segunda. Bom, na segunda epístola do mesmo apóstolo escrevendo aos Coríntios, tá, a pauta principal é o ministério da reconciliação. Agora, vamos lá, você disse que ia explicar isso. Pois bem, isso aqui merece uma atenção, isso aqui merece uma atenção muito especial. Porque quando a gente fala da carta de Paulo aos Coríntios, logo a primeira carta, né? A primeira carta de Paulo aos crentes da cidade de Corinto, senhoras e senhores,
é um compêndio de informações doutrinárias que se subdividem em 16 capítulos. Eu preciso trazer essa informação para você, onde o sacro autor, tanto da primeira quanto da segunda, é o próprio Paulo. Ok? Bom, o apóstolo Paulo, ele cunha informações necessárias, ele coloca informações necessárias para alertar, olha só, para alertar quando você lê a epístola, tá? Ele tem o cuidado de alertar e condicionar a comunidade cristã daquela região. Como assim, pastor? Tá? Vamos lá. A mesma epístola, ela foi escrita, segundo alguns expositores, em meados de 50 a 57 depois de Cristo. Paulo, ele foi o fundador da comunidade cristã daquela região. Logo, com toda a propriedade, ele tem o cuidado de orientá-la, tá? E é claro, o que levou Paulo a redigir uma carta para Corinto? Vamos lá. Parece meio fora do conteúdo da lição isso que eu vou dizer para vocês, porque o autor se preocupou aqui em mostrar apenas os pontos essenciais das mesmas. Mas veja bem, eu não diria que Cristo crucificado é a pauta importante para eles entenderem na primeira epístola se eu não entendesse o que estava acontecendo naquela comunidade. Como assim? Naquela comunidade havia desordem, havia discórdia, havia sexualidade pervertida, tá? Haviam tribunais onde cristãos estavam condenando um ao outro, julgando um ao outro. Pelo amor de Deus, tá? Tribunais pagãos que não tinham compromisso com Deus. E os crentes estavam levando seus irmãos para essas situações adversas, tá? Aonde é que a gente vê tudo isso, pastor? Tá? Bom, tudo vai começar no capítulo de número 1 e vai se estender até o capítulo de número 6, tá? Todas essas coisas que eu apresentei aqui para vocês, tá? Como a gente viu na leitura bíblica em classe, ele começa fazendo uma saudação. E logo em seguida, depois da saudação, observe que na leitura ele usa um nome, tá? Ao amado irmão Sóstenes. E aí surge aquela curiosidade, quem é Sóstenes? Por que ele cita esse elemento? Por que ele fala desse irmão? Vamos lá. A história nos permite analisar um pouquinho da história, né, do desfecho desse elemento. Acredita-se, segundo alguns expositores, que Sóstenes tenha sido o sucessor de Crispo. Quem era Crispo? Tá? Crispo era o líder que respondia pela sinagoga de Corinto. Tá? E pelo que tudo indica, Paulo escrevendo para esse elemento, subtende-se que é ele que agora está sobre o comando da sinagoga, com toda a evidência. Só para constar, esse mesmo contexto histórico vai nos dizer que antes de Sóstenes se converter, ele era um audacioso inimigo de Paulo. Mas após a sua conversão, tornou-se um amigo admirável do apóstolo Paulo e, é claro, um cristão que merecia a confiança do mesmo com toda a evidência. Por isso que nessa primeira epístola, quando ele redige para a igreja de Corinto, o responsável, tá, que vai colocar mão na carta é Sóstenes, porque respondendo como líder local da comunidade, tá, dentro daquela sinagoga, lembrando que sinagoga não é templo, tá? Sinagoga é escola. Então aqui com toda a propriedade, Sóstenes, ele era o responsável por aquela escola. Só para constar, tá bom? Então automaticamente Paulo, quando manda essa saudação a Sóstenes, ele está dizendo, olha, a carta vai ficar na mão dele e ele vai passar as instruções para vocês. Por quê, pastor? Porque o que chega para Paulo é um relato da irmã Chloe. Ela fala com toda a propriedade o que estava acontecendo naquela igreja. Divisões, contendas, como já disse, e haviam grupos que estavam formados ali dentro, se dizendo seguidores de Paulo, seguidores de Cefas, seguidores de Apolo e
seguidores de Cristo, lembrando que esses 4 grupinhos aqui eram assustadores, tá? Eram assustadores, esses 4 grupos aqui, pelo amor de Deus. Eles eram terríveis. Mas eu não quero falar sobre eles, eu trouxe apenas essa informação para enriquecer um pouco mais o conteúdo dessa carta. Falou? Pois bem, isso aqui só foi um cunho de informação. Fique à vontade, se quiser usar, use, se não quiser também não tem problema, mas pelo menos fica aqui a informação para vocês. Tá bom? Então a gente fecha aí literalmente, tá? Essa apresentação, deixa eu guardar aqui, porque senão vai me atrapalhar. E a gente vai para o ponto de número 2. Fechou? Vamos lá. É forte, né? Instruções a respeito de Cristo. Bom, ele diz aqui, nesse enfoque, o destaque são os aspectos doutrinários, olha só. Ou melhor, os aspectos da doutrina, diz ele, vocês meio com aspecto doutrinário, né? De fato, né? Da doutrina de Cristo aos Efésios. Bom, quando a gente viu isso aqui, eu falei para vocês que tem um trimestre aqui falando só sobre a carta de Paulo aos Efésios. Se quiser dar uma vasculhada no conteúdo, tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Tá? Se não tiver aqui, está lá no canal EBD Adelphi com toda a propriedade. Só dá uma passadinha lá, vasculha, busca. Quero aprender um pouco mais sobre os crentes de Éfeso. Fique à vontade. Vocês não irão se arrepender. São lições maravilhosas. Aliás, a carta de Paulo aos Efésios eu amo, é linda demais. Principalmente aquele início, né? Quando ele diz que foi conduzido por Deus e viu os eleitos, escolhidos, enfim, uma coisa linda aqui, pelo amor de Deus. Não vai dar tempo, então não vou nem entrar para a gente não ficar preso. Bom, o tema principal dessa carta é Cristo como o cabeça da igreja, literalmente, onde a mesma igreja é o corpo. Coisa linda, né? Pelo amor de Deus, olha que ligação. Tá? Ele coloca dizendo que nesse sentido a igreja foi eleita em Cristo, redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Coisa linda demais, olha só. A igreja, olha só o que ele coloca aqui, ó. A igreja eleita em Cristo, redimida em Cristo, para a glória de Cristo. É o que a gente lê logo no início, né? Com toda a evidência. Uma carta extraordinária, linda demais, merece muita atenção. Mas como eu disse, a gente tem que falar tudo de forma resumida, porque não dá para falar sobre cada uma delas dentro dos pormenores. Isso aqui vai levar um tempo assustador. Necessitaria pelo menos de uma semana só para estar falando de uma carta. Mas vamos lá. Que isso, pastor? Pode falar. Se eu pegar sucinto aqui e mostrar para você o esqueleto, é rapidinho. Mas quando a gente entra no conteúdo, querido, informações, né, exegese, cavando a informação, buscando a informação, trazendo a informação, tá, para depois colocá-la dentro de uma linha de interpretação, através da hermenêutica, para depois a gente fazer aquela aplicação por meio da homilética, levaria muito tempo. Falou? Bom, depois da carta aos Efésios, ele coloca aqui aos Filipenses, tá? E a mensagem enfática dessa carta de Paulo aos Filipenses é justamente essa declaração aqui, tá? O viver, olha assim, coisa linda isso aqui, né? Olha só, nos Romanos, tema principal, o justo viverá pela fé, tá? Em Efésios, Cristo é o cabeça da igreja, e aqui em Filipenses, olha que ele declara, gente, isso é lindo demais. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Sabe que a gente lembra? A gente lembra do apóstolo Paulo declarando que a vida que ele estava vivendo, tá, ela só tinha valor e sentido porque era como se Cristo estivesse vivendo através dele, literalmente. Ele declara, né? Vivo a vida como se Cristo estivesse vivendo em mim.
Tá? E isso aqui se autentica com a declaração do Cristo, lá em João 14, 21 e 22. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E olha que coisa linda! E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Meu Deus, que isso! Faremos nele morada, pelo amor de Deus. O viver é Cristo. Tá? Ele ainda coloca pra gente aqui, ele é o segredo da verdadeira alegria e um modelo de vida para o salvo. Meu Deus do céu, quem é o modelo da verdadeira alegria? Cristo. Pelo amor de Deus, isso é lindo. Tá? O modelo de vida também. Sedes meus imitadores, disse Paulo, tal qual sou de Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão de Paulo, porque quando ele diz, sedes meus imitadores, sabe o que ele está dizendo? Se você não consegue imitá-lo porque você tem dificuldade, e você apresenta dificuldade, faz o seguinte, tenta me imitar. Se você conseguir me imitar, você vai estar imitando ele. Isso é muita responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Olha o peso que esse homem está trazendo para cima dele. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe, ou melhor, sabia com toda a propriedade em quem ele estava crendo. Depois do encontro clássico que muda totalmente suas atitudes, vida e comportamento, onde ele declara que tudo que aprendeu antes ele considera como nada, porque o Evangelho deu a ele uma apresentação, meu Deus, muito mais forte, muito mais superior, muito mais consistente, convicto, literalmente. Fala sério, porque é isso que o Evangelho faz. Tá? Ele não só nos transforma, como ele nos torna convicto literalmente. Que isso, pastor? E detalhe, eu não preciso ver para crer, porque a fé me diz, é só confiar mesmo sem ver. Coisa linda demais. A terceira que ele coloca aqui é aos Colossenses. Ele coloca um termo aqui, né? Paulo sublinha, Paulo destaca, né? Paulo mostra, meu Deus do céu, que a vossa vida está escondida com Cristo, que a vossa vida, vamos melhorar isso aqui, que a minha vida, que a tua vida, assim como ele declarou para os habitantes de Colosso, que a vida deles estava escondida em Cristo, assim nós temos a mesma convicção, que a nossa vida está em Cristo, escondida em Cristo. Para chegar até você tem que passar por Ele. É Ele quem dá autorização, sim ou não. O negócio é sério. É por isso que a gente observa uma declaração fantástica do Cristo quando diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem é a igreja? É você. Não é um templo lá não, é você. Ok? Só prevalece se você deixar. Só prevalece se você abrir brecha. Só prevalece se você abandonar o Cristo. Só prevalece se você quiser viver a vida do jeito que você quer viver. Tá? Enfim. Fora isso, é fiel, fica firme, pelo amor de Deus. Tá bom? Ele continua dizendo ainda, a igreja está unida em Cristo. Olha só, unida em Cristo, pelo amor de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Tá? Lucas 24, 49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Fica lá, fica lá. Eles agora estão lá dentro do templo em Jerusalém, 120 crentes, tá? Orando durante 10 dias, o Espírito desce sobre a vida deles. Tá? A declaração bíblica do autor que redige Atos vai dizer que eles estavam orando em um só pensamento, buscando em uma só unidade. Coisa linda demais. O que é isso? Unidade. Unidade. Meu Deus, isso é lindo demais. Vamos lá, número 3. Esse tópico aqui tem 4 pontos, né? O número 3 diz assim, instruções sobre as últimas coisas.
Bom, essa pauta aqui, já com toda a propriedade, nós temos 1 Tessalonicenses como evidência, temos 2 Tessalonicenses, ou 2ª epístola, segundo escreve Paulo, tá? Aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª, com toda a evidência. Pastor, e qual é a pauta principal aí dentro das duas? Bom, a primeira dela aqui, tá? 1 Tessalonicenses. Aliás, eu gosto muito dessa epístola por conta do teor clássico, como ele fala sobre o arrebatamento. Tá? Primeira epístola, capítulo 4, versículos 16 e 17. Tá? Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos elevados, arrebatados juntamente com eles. Tá? E aqui nós temos o efeito metamorfose acontecendo literalmente nesse corpo. Coisa linda demais. Oh, isso é tremendo, né? Tá aqui, tá? Qual é a importância dessa apresentação clássica aí? Seremos arrebatados. Ele coloca aqui, tá? O aspecto, tá, da vinda de Jesus nessa primeira epístola ensina que o retorno de Cristo, pelo amor de Deus, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Eu citei o 16, né? Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Depois nós, os que ficarmos vivos, tá, seremos elevados aos céus juntamente com eles. Lembrando que eles ressuscitam já em corpos glorificados. E no momento em que o translado acontece conosco ainda em vida, a metamorfose também acontece em pleno ar. Isso é lindo demais. De forma que chegaremos ao encontro dele nas nuvens do céu, totalmente transformados em corpos incorruptíveis. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Jesus, que é isso? Isso é maravilhoso. Na segunda epístola, ele diz aqui que o apóstolo vai esclarecer sobre o arrebatamento da igreja, chamando esse momento de o dia do Senhor. Veja bem, o dia do Senhor aqui, ele traz para a gente essa evidência do arrebatamento, como também, tá, vendo uma pautazinha utilizada por Sofonias como o dia do Senhor, tá, é uma declaração também a um período descrito como tribulação, um período de 7 anos, tá, divididos em duas partes, 3 anos e meio para o primeiro período e 3 anos e meio para o segundo período. Lembrando que durante o primeiro período o anticristo vem como aquele elemento que vai conseguir resolver o problema financeiro e econômico do mundo, vai conseguir amenizar a perda do arrebatamento e deixar praticamente todo mundo realizado e satisfeito, por incrível que pareça, né? E só que na segunda metade ele rompe literalmente sua aliança com os judeus e vai querer ser adorado. Daí por diante inicia-se a segunda pauta dessa grande tribulação, literalmente. Por isso é chamado de grande tribulação, porque são momentos de guerras, são momentos de tensões, são momentos em que o próprio Deus também vai estar alocando sobre a mesma terra seus juízos divinos. Pois bem, terminando esses 7 anos aí, Cristo vem literalmente, tá? E é claro, vai estabelecer o milênio. Mas isso aqui é uma pauta escatológica assustadora que requer muita atenção e tempo para isso. Tá bom? Isso aqui é só uma apresentação do que ele diz aqui. Ele mostra o dia do Senhor. Vamos lá. Se iniciará com a manifestação do anticristo. Lembrando que o anticristo, tá, ele ainda está mantido no seu lugar, porque a igreja ainda está na terra. Então, para aqueles elementos que já estão dizendo aí que a guerra da Rússia com a Ucrânia, tá, porque isso aqui dá bababá, porque não sei o que. Gente, precisamos ter muito cuidado. Entendeu? Precisamos ter muito cuidado. A igreja ainda está na terra. Entendeu? E nós estamos vivendo a grande tribulação, estamos vivendo o princípio de dores.
Tudo isso aí está escrito, são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Jesus disse com toda a evidência, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima. A besta que colocaram lá, não é besta já do Apocalipse. Meu querido, pelo amor de Deus, calma. Já colocaram lá marquinha lá na tua mão direita, na testa? Não, então fica tranquilo. Não, porque o Mondex, o chip Quando surgiu, o meu pastor estava falando sobre isso, quando surgiu o código de barra, todo mundo dizia, é besta, é a besta mesmo, né? A besta quadrada, né? Pelo amor de Deus. Código de barra, e estudo daqui, estudo de lá, vamos lá. As barras maiores quer dizer 666, você vai ver 666. Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. Pelo amor de Deus, quieto, tem cada coisa, né? Eu não estou aqui desmerecendo quem gosta de escatologia, eu também gosto, eu sou apaixonado por escatologia. Mas a gente precisa ter senso. É a novilha vermelha, é não sei o que. Amém, cara. O mundo já está pronto para receber o anticristo. Está pronto. A ONU já declarou, precisamos de um líder mundial. A ideia é essa, a união da Europa, uma só moeda, tudo converge para isso. O sistema está convergindo para essa realidade. Fica tranquilo, querido. Quem sabe o anticristo já não está aí, esperando só o momento de se manifestar, porque a Bíblia diz que quem o detém é o poder do Espírito Santo, é a igreja que está aqui. Quando a igreja for tirada, amém. E detalhe, a gente não espera Jesus para 20, 30 anos, é para hoje, é para daqui a pouco, é para amanhã. Se eu for ficar nessa linha de raciocínio, eu tenho... Não, querido, a gente espera Jesus para agora. Vamos acordar. Então, na primeira nós temos aí os corpos sendo transformados, na segunda a essência do arrebatamento literalmente é evidenciada e a manifestação também ele coloca aqui. Tá? Enquanto o salvo aguarda a volta de Jesus, deve orar, diz ele, pelo amor de Deus. Deve orar para que o Evangelho tenha livre curso e vigiar, diz ele, com toda a evidência, tá? Para não viver desordenadamente. Eu ouvi esses dias uma declaração de um jovem dizendo que não é tão ruim viver no mundo, não. Não é tão ruim assim não, como todo mundo diz. Já está entranhado o pecado. Realmente não é ruim. Não é ruim. O mundo tem coisas boas. Só que Jesus diz o seguinte, a palavra diz o seguinte, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fazer o quê? Eu vou amar o mundo e deixar Jesus fora da minha vida? Eu vou me entregar aos prazeres do mundo e deixar Jesus fora da minha vida? É isso mesmo. Meus jovens, por favor, acordem. Por favor. O diabo está doido para abraçar vocês. Isso é um perigo. Número 4, tá vendo? O negócio vai fluindo. Número 4. E eu não cheguei nem no tópico 2. Mas vamos lá. Instruções pastorais e pessoais. Bom, vamos lá. Ele coloca aqui dizendo o seguinte: as epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Particulares, natureza prática. Veja bem, Coríntios está direcionado a uma igreja, né? Pedro está direcionando também aos cristãos perdidos em terras estranhas. Mas ele coloca aqui dizendo cartas particulares. Por quê? Nós temos cartas, tá? E Filemão, que são cartas que Paulo redige praticamente para os seus discípulos, né? Para aqueles que foram instruídos por ele com toda a evidência. Lindo demais isso aqui. Tá bom? Então vamos lá. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, vamos lá. Paulo orienta a combater as heresias. E, claro, vamos combater as heresias por meio de quê? Por meio da sã doutrina. Pelo amor de Deus. Isso aqui me lembra quando Paulo redige aos crentes da Galácia, dizendo
que estava espantado, admirado com a velocidade com que eles se afastavam do Evangelho para dar ouvidos a falsos ensinamentos. Então ele diz: eu me admiro, eu estou espantado com isso, não é possível. Agora, escutem, se um de nós, ou que desça um anjo do céu, pregando outra coisa além desta que vocês já ouviram, que é o Evangelho verdadeiro, autêntico, transformador, sejam anátema, não acreditem, isso é maldição, não é de Deus. Então Paulo orienta, pelo amor de Deus, e aqui a gente vê que na primeira epístola que ele escreve para o jovem pastor Timóteo é justamente colocar em evidência a defesa da fé. Pega isso aqui, defesa da fé. Eu não estou dizendo que eu tenho que defender a Bíblia, que eu tenho que defender Deus, que eu tenho que defender Jesus e o Espírito Santo. Não, eu não preciso defender a Trindade, eu não preciso defender a Bíblia, porque a Bíblia se defende sozinha. E quando se trata da Trindade, é a Trindade que me defende, logo eu defendo a minha fé neles, eu defendo a minha crença neles, pelo amor de Cristo. Isso aqui é apenas para dar um cala-boca naqueles que dizem que a apologética não pode ser utilizada para o cunho teológico. Claro que a gente pode utilizar. Claro que a gente pode utilizar com toda a propriedade. Tá? Primeiro que a apologética aqui, com toda a evidência, é o que eu disse. Eu defendo aquilo que eu acredito. Eu defendo a minha fé em Deus, eu defendo a minha fé na palavra. A palavra não precisa ser defendida por mim. Ela se defende sozinha. E detalhe, ela é quem me defende também. Para começo de conversa, né? Ok? Focando, voltando para cá, pelo amor de Cristo. Vamos lá. Na segunda epístola dele a Timóteo, ele fala sobre a importância do obreiro manejar bem a palavra da justiça ou da verdade, enfim, pelo amor de Deus. Manejar, segundo as alusivas originais, significa fazer um corte em linha reta. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Tá, e qual é a importância, pastor, de saber manejar bem a palavra? Ele continua dizendo aqui, olha que coisa linda, meu Deus do céu, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Isso aqui me lembra Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é comparada a uma espada aguda com 2 cortes, afiadíssima, e faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Sabe o que isso significa? Que a palavra vai atingir as partes sensíveis do teu corpo. Pelo amor de Deus, isso é lindo! Que é isso? Vamos lá. Bom, Tito, né, que aparece aqui com o pessoal e também com o pastoral. Vamos lá. Ele coloca dizendo que em Tito o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Em Tito ele mostra que o pastor deve contrapor-se, né, portar-se literalmente contra os falsos ensinos, as heresias alocadas, tá? Tentando ser disseminada em nosso meio. Eu sempre falo sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, como na lição passada, foi só para aquele dia, não acontece mais. Tá? Somente 120 crentes receberam o batismo com o Espírito Santo. Então lê direito Joel 2:28, porque eu não consigo entender isso. Está escrito: e assim que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso é abrangente, não é só 120 não. Eu não sei de onde que vem essas loucuras. Não sei, fico tentando entender. Pelo amor de Deus. Não precisa se preocupar com os dons, não precisa se preocupar em falar em língua, não. É só se preocupar com o amor. É o amor, porque o maior de todos é o amor. Claro que eu tenho que me preocupar com o amor, mas o dom é para todos quanto Deus, o Senhor, o chamar. Pelo amor de Deus. Aí me vem outros, né? Não, porque eu não preciso falar em línguas, não, a evidência não é a língua. O fato de eu ser usado em qualquer dom, eu sou batizado com a expressão, então, meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Possível, me ajuda.
Cada uma, estou falando para vocês. Aí, qual é o papel aqui que ele diz aqui? O pastor tem que se contrapor a esses falsos ensinos. E pronto! Está errado. Ah, pastor, ué, está errado. Está errado. Está errado. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. E para tanto é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Vou fazer o seguinte. Primeiro você cuida de você, cuida do corpo, cuida do templo, investe em você, trata você, se prepara, se condiciona. Preparou o corpinho bonitinho? Porque a expressão apresentar-te como obreiro aprovado é justamente isso, é você cuidar de você, tá? Ter condições de pegar a palavra e usar a palavra com toda a propriedade, porque Deus vai aprovar o que você está fazendo. Se você usa a palavra, defende a sã doutrina. Pronto! Pelo amor de Deus! Deixa eu voltar. Espírito Santo, eu te amo. Bom, a última carta pessoal aqui é referência a Filemão. Vamos lá. Bom, em Filemão a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido. Mais do que servo, mas como irmão. Quem era Filemão? Filemão era um escravo, né? E automaticamente esse escravo fujão se arrepende, conhece Cristo, conhece Paulo. Paulo agora recomenda que ele, ao retornar, receba perdão e passe a ser visto como irmão, não mais como escravo, pelo seu antigo senhor. Lindo demais, coisa linda. Éramos escravos do pecado, conhecemos Cristo, Cristo nos libertou, tá? E agora somos vistos literalmente pelo Cristo, tá? Como filhos, como irmãos, como herdeiros. Coisa linda demais. Vamos lá, tópico de número 2. Jesus, misericórdia, me ajuda. Bom, como as epístolas gerais nos formam? Bom, aqui a gente vai ver como as epístolas formam, né? Literalmente. Vamos lá. Número 1, as epístolas de Pedro. 2, as epístolas de João. E 3, as epístolas gerais, com toda a propriedade. Nós temos aqui então as epístolas petrinas e joaninas, ok? Tá? Dentro de um conceito teológico a gente chama de paulinas, petrinas e joaninas. Então, automaticamente temos as gerais também, tá? Que vai entrar dentro de um cunho universal. Pois bem, vamos lá. Inclusive, algumas daqui de Pedro e João também são alocadas, tanto pastorais como universais, né? Para ser mais exato, lembrando que, até mencionei aqui, Pedro escreve para os irmãos que estavam alocados em terras estrangeiras, né? Com toda a evidência. Então, passa a ser uma epístola universal, com toda a propriedade, que ela atravessa literalmente, né, as regiões para alcançar vidas em outros lugares. Isso é lindo, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Bom, ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se com toda a propriedade, suportar os agravos, lindo, né? Alegrar-se nas aflições, assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa. Lindo demais isso aqui. Confirma, fortifica-te e estabelece. Tá? Confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Olha linda, né? Olha as apresentações dele aqui, claro, como eu disse para vocês, isso aqui é de forma bem sucinta, mas isso aqui é lindo. É lindo. Olha as pautas que ele coloca para a gente. Ele fala sobre o sofrimento. O sofrimento não é o fim, fique tranquilo. Todos seremos provados, tá? E se a provação começa pela gente, o que será daqueles que estão lá fora? Fica tranquilo, todos seremos provados, ok? Uma hora ou outra vai vir provação. E quando o arrebatamento acontecer, ainda seremos provados antes de receber o galardão. Pois é, coisa linda. Se bem que só o fato de já herdar um corpo incorruptível, imortal, já é um galardão assustador, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, Espírito Santo, meu Deus do céu, para que servem as lutas e privações e provações? Para fortalecer a nossa fé. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Quando Israel foi levado por Nabucodonosor e ficou aqueles remanescentes na terra,
Aqueles dali, Deus deu a eles uma oportunidade de crescerem e se enraizarem na terra local, dizendo para eles que as raízes cresceriam e eles voltariam a frutificar. Isso é lindo, gente, pelo amor de Deus. Que é isso? As provações fortalecem, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Não importa, as raízes crescendo, abraçam as pedras, mantêm-se firmes e fortes cada vez mais. As provações, as lutas, as perdas, as adversidades, as dores, por maiores que sejam, nos fortalecem. Por favor. Isso é lindo demais, é preciso santificar-se. Isso aqui me lembra Israel caminhando no deserto, Levítico 11, 44, 45, Deus chamando Moisés e dizendo, chama o povo, diz para eles se santificarem, porque eu sou santo. Essa mesma pauta apresentada para o povo, Pedro traz e coloca para a igreja. A igreja tem que se santificar. Jesus falou sobre isso. Tá? Jesus orou pelo seu colegiado apostólico. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No 19 ele vai dizer, por eles eu me santifiquei. Jesus coloca a santificação como pauta de aproximação nossa para com Deus. E aqui a gente vê Pedro dizendo que devemos nos santificar porque Deus é santo, devemos nos separar porque Deus é santo. Lembrando que a palavra santificar, oriundo das alusivas originais, tem o sentido de separar, tá? De consagrar, de dedicar a Deus. Pelo amor de Cristo, gente, isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Na sua segunda epístola, deixa eu sair daqui, por favor. Na sua segunda epístola, ele coloca que a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres. Observa aqui mais uma vez. Nós vimos isso aqui em Timóteo, nós vimos isso aqui em Tito, e agora nós estamos vendo aqui em Pedro, falando sobre os falsos mestres, tá? Coisa assustadora, porque havia um grupo chamado gnósticos nesse tempo, que estavam ensinando heresia, coisas erradas, negando a divindade do Cristo, fazendo uma bagunça, como até hoje existem por aí, aqueles que tentam diminuir a veracidade do Cristo. Existe um grupo aí dizendo que Jesus ele é um Deus inferior, pois é, e o Deus superior ele é Jeová, somente Jeová. Nem o termo Senhor serve para ele, porque Jeová está acima de tudo e de todas as coisas. Enfim, tá? Achando que é só ele, tem outros grupos aí que pegam seus cunhos, tá? E colocam como a mesma. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Está escrito, Jesus é Deus, está escrito que Ele é Senhor, está escrito que Ele é Salvador, está escrito que Ele veio salvar, que Ele veio libertar, tá? Ele é tantas coisas maravilhosas, a gente já falou tanto aqui dele, dentro do conteúdo Bíblia, Ele é literalmente o tema central das Escrituras, Ele é a vontade de Deus, Ele é a expressão de Deus, Ele é a razão de Deus. Que isso? Ficam tentando aqui, porque sai para lá, pelo amor de Deus, cuidado com os falsos mestres, tá? Olha o que ele diz aqui, negar a divindade e a segunda vinda de Cristo, eu digo, é um perigo, tá? Com toda a evidência, negar a divindade do Cristo e a sua segunda vinda é fatalidade. E tem um monte por aí que já nem acreditam mais, viraram religiosos, estão indo para a igreja por ir. Está na hora de acordar, querido. Jesus está voltando. Falou? Pelo amor de Cristo, gente, isso é muito importante, tá? Ele diz aqui, Pedro contesta tais heresias. Pedro contesta, Pedro coloca a prova, tá? Coloca em teste, coloca em xeque, literalmente, as heresias e declara com toda a evidência que Jesus é o Filho de Deus. Ele atesta, ele assegura, diante das heresias apresentadas, ele mostra com propriedade que Jesus é o Filho de Deus. E coisa linda demais. Meu Deus,
Para a gente fechar aqui, ele diz o seguinte: e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Como é que eu me mantenho imaculado, pastor? Porque a palavra imaculado significa sem mácula, sem mancha, sem pecado. Como é que eu vou me manter se eu sou pecador? Pelo amor de Deus, como é que eu vou me manter, pastor? Santificação, querido, jejum, palavra, oração. Lição anterior, Jesus foi conduzido literalmente pelo Espírito Santo para ser testado, provado, tentado pelo cabeça rachada lá no deserto. E olha que coisa interessante que a gente percebe, tá? E o autor diz na sua pauta que Jesus estava orando, estava jejuando literalmente, né? Se preparando, se condicionando, e é assim que a gente deve fazer, tá? Eu me santifico, eu me separo, tá? Eu me dedico à oração, eu me dedico à palavra, eu me dedico a fazer a vontade do Senhor. Isso é me manter imaculado, porque eu mantenho a mente ocupada naquilo que é verdadeiro, naquilo que é são, naquilo que vem de Deus. Número 2, as epístolas de João. Ele coloca aqui, são 3, né? Na primeira epístola nós temos uma advertência sobre, mais uma vez, os falsos ensinos, tá? Olha só, sobre os falsos ensinos que negavam a encarnação de Jesus. Coisa linda isso aqui. Quem eram esses elementos? Mais uma vez, um grupo de gnósticos, né? Os donos do conhecimento, os senhores da gnose, tá? Inclusive foram surgindo até outros grupos aí que negavam essa veracidade. Mas enfim, o que a gente vê? Tá? Mais uma vez, uma advertência, agora não de Pedro nem de Timóteo, mas de João, somando juntamente com os demais a importância do Evangelho, pelo amor de Deus. Ele coloca aqui, né? E as demais heresias gnósticas. Tá? E as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Bom, combater essas heresias. E ele diz aqui que a mesma pauta, a mesma carta explica, tá? Mostra como o salvo deve viver com os demais irmãos. Afastar-se do pecado, não praticar o pecado, amar uns aos outros, pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Isso é importante demais. E vencer o mundo por meio da fé. Ele coloca aqui pra gente, vencer o mundo por meio da fé. Isso na primeira, né? Na segunda, eu preciso ser didático, não tem como, né? Porque senão eu vou entrar aqui, pelo amor de Deus. Na segunda ele coloca aqui o seguinte: as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. Olha só, nas duas epístolas a gente já começa a perceber que no começo ele está combatendo as heresias, mostrando a importância, tá, do viver cristão em comunhão, literalmente. Coisa linda. E na segunda ele volta novamente a frisar, tá, sobre essas falsas doutrinas, essas heresias que acabavam bagunçando o coreto. E aqui ele diz o seguinte: tá? Ele está refutando as mesmas, ele está combatendo as mesmas, literalmente, com toda propriedade. Pegou? Ele continua dizendo: a igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber, tá, pessoas em casa. Olha que coisa, né? Tá? Refutando as heresias, combatendo as heresias. De novo, João está lá, né? Mostrando a importância de se amar uns aos outros. É lindo demais. Vamos lá, usar de sabedoria. Vamos lá, vamos para a terceira, né? Fique à vontade. Tá boa, tá ótima. Na terceira, o autor diz aqui: João destaca a fidelidade de Gaio e Demétrio. Pois é, ele mostra a fidelidade desses dois elementos. Mostra também a reprovação a um outro elemento chamado, olha isso aqui, Diotrefes. Tem que falar devagar, né? Porque esse nome aqui, Diotrefes, pelo amor de Deus. Tá? Por fim, João adverte ao cristão, tá? Não sigas o mal, mas o bem. Coisa linda, né? São 3 belas apresentações, diga-se passagem,
São 3 belas cartas, literalmente, que merecem a nossa atenção, né? Só para constar aqui, a declaração feita por João, né? João 3,16, tá? Na epístola de João, Jesus mesmo vai ser visto como aquele que se entregou literalmente por sacrifício, né? Coisa linda. Então, tem toda uma propriedade para defender, para refutar, para combater as falsas heresias e mostrar a importância literalmente da comunhão entre os irmãos, do trato entre os irmãos. Ok? Aquele que diz que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode ter certeza. Tá? Quem ama o mundo, pode ficar tranquilo que isso daí Deus não tem contato com ele. Tá bom? Muito bem, isso é muito importante, né? Vamos para o número 3. As outras gerais. Aí ele coloca aqui aos hebreus, tá? E vamos lá. Aos hebreus a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, claro, que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. A carta aos hebreus é um livro maravilhoso, né? Diga-se de passagem, é uma leitura meio enigmática, mas é linda, né? Linda demais. Principalmente quando a gente chega lá no capítulo 11 e pauta ali a galeria dos heróis da fé. O início é lindo, né? Porque Deus coloca em evidência a questão da fé, tá? É a base, literalmente, é o conteúdo, literalmente, que move, rege o crente com toda a essência. E foi justamente essa fé que moveu todos os heróis ali alocados, ok? E ainda declara que para se aproximar de Deus devemos nos aproximar crendo e jamais duvidando. Então isso aqui é muito importante, tá? É um livro maravilhoso. A importância ali, com toda a evidência, é o Cristo sumo sacerdote, a supremacia de Cristo, literalmente. Cristo, ele é o autor e consumador da fé, como ele coloca aqui. Vamos lá. No próximo livro aí que ele coloca, ou na próxima carta, é Tiago. Tá? E aqui ele vai colocar as obras em evidência, em xeque literalmente, dizendo o seguinte: a fé sem as obras, tá, é morta. Logo, a minha fé, olhando para essa declaração aqui, exige de mim o quê? Trabalho. Tá? Colocar a mão na obra literalmente. Ok? Pastor, como é que eu faço, pastor? Evangelizo, eu oro, eu prego, eu oro pelo meu irmão, entendeu? Enfim, são tantas coisas que você pode fazer, tá? Eu só estou te dando aqui uma deixa, mas é muita coisa que a gente pode fazer, pelo amor de Deus, gente. É só buscar cavar aí, ok? Muito bem. Então, ele declara que a fé sem obras é morta. Ele acentua, ele assegura, ele mostra que a fé deve ser mostrada com ações. A fé deve ser vista com atos e fatos. Literalmente, a fé em você, a tua fé. Você não precisa ver para crer, mas a tua fé diz para você que ela precisa mostrar para as pessoas literalmente obras, ok? As pessoas precisam ver literalmente, como por exemplo, quando você ora pelo enfermo, né? Você tem fé que a pessoa vai ser curada. Para as pessoas que estão recebendo a oração, ou para a pessoa que está recebendo a oração, como é que a fé vai agir? Mostrando o resultado. Lindo demais, né? Pelo amor de Deus. Extraordinário isso aqui. Deixa eu sair, vamos embora. Pelo amor de Deus. Então, Tiago merece uma atenção, fique à vontade. Depois temos aí uma epístola bem gigante, né, para dizer o contrário, que é a epístola de Judas. Mais uma vez, ele coloca aqui: o salvo é exortado a batalhar pela fé. Coisa linda, né? Pelo amor de Deus. Bom, por causa dos hereges infiltrados na igreja, assim o crente é instruído a orar e a perseverar e a preservar a esperança da vida eterna. Coisa linda demais. Porque, pastor, mais uma vez aqui, é exortado a batalhar pela fé, por conta
dos inimigos infiltrados, dos hereges infiltrados, dos elementos que queriam bagunçar o rebanho, literalmente. Você lembra daquela declaração de Paulo quando ele diz que quando ele se ausentasse, pois é, o temor dele, o medo dele era que quando ele fizesse isso, entrasse no meio do rebanho lobos devoradores, sem pena do rebanho. Então, isso aqui a gente já pega com toda a propriedade, principalmente, né, em Timóteo, Pedro, João e agora em Judas, a importância de se perseverar na fé, de continuar crendo, de continuar lutando naquilo que nós acreditamos, defendendo aquilo que nós acreditamos com toda a propriedade por conta desses falsos ensinadores, por causa dessas doutrinas levianas que estão sendo ensinadas no nosso meio. Cuidado. Falou? Vamos lá, querido, que Deus abençoe. Vamos para o terceiro tópico, e eu pretendo ser sucinto porque nós já temos 1 hora e tal aqui. Eu vou dividir essa aula em 2 partes. Vai ficar muito grande, né? E aí assista a primeira, depois assista a segunda parte. Fica mais fácil, né? Dá para dividir em meia hora aí, mais ou menos para cada uma, e fica mais tranquilo para o aluno vir e com certeza, né? Ele vai terminar, depois ele vai ver a segunda parte. Vamos lá, terceira epístola. Vamos lá, terceiro tópico. As epístolas continuam a falar. Número 1, a doutrina da justificação. Número 2, a doutrina da santificação. E 3, a doutrina da, olha que coisa linda, né? Da glorificação. Bom, são 3 pautas importantes. Literalmente, com toda a propriedade. A doutrina da justificação. Bom, aqui ele começa dizendo o seguinte: ensina que o pecador é justificado, absorvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação, pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã, ou do cristianismo. Olha que coisa interessante aqui que a gente arranca daqui, né? A nossa declaração de fé confessa literalmente a dependência, né, para ser mais exato, da fé Perdão. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Tópico de número 3, as epístolas continuam a falar. Bom, aqui dentro nós temos 3 abordagens muito boas. A primeira dela, no ponto número 1, vai falar sobre a doutrina da justificação. Número 2 vai falar da doutrina da santificação e 3 da doutrina da glorificação, antes da gente chegar na conclusão da lição. Bom, a pauta da doutrina da justificação mostra que o pecador jamais poderá justificar-se a si mesmo, não tem como. As nossas obras não nos justificam diante de Deus, mas nós podemos alcançar a justificação, tá? Por meio de quê, pastor? Por meio da palavra de Deus, ok? Ele coloca aqui dizendo o seguinte: a doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Coisa linda demais. Entendeu agora? Posso justificar a mim mesmo? Não, não posso. Mas quem me justifica? A salvação. Trazida a mim, oferecida a mim, dada a mim por meio da fé através do Cristo. Lindo demais. Vamos lá. Ele diz ainda, significa dizer que as obras humanas não salvam? Claro que não, já falamos sobre isso. As obras não salvam, em hipótese alguma, tá? E o novo nascimento que vai ser gerado na minha vida, ele é possível por meio da graça de Deus. Ou seja, literalmente, mediante a fé e a graça de Deus, eu sou visto como nova criatura. Pegou? Pois bem, aí ele continua dizendo aí, e na justificação da fé no Cristo, enfim, e a doutrina é fundamental. Pegou? Para a fé cristã. Número 2, a doutrina da santificação. Bom, aqui eu vou ser bem claro, né? Eu já falei um pouco sobre isso, sobre a santificação, o que significa santificação. Tá? Ele coloca aqui que a doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Ok? Literalmente, por meio da doutrina da justificação, a gente alcança a justificação. Tá? Ele coloca aqui dizendo que a declaração de fé ensina que o salvo é justificado. O novo crente entra de imediato no processo de santificação por meio de quê? Por meio da fé em Cristo. Tá?
com toda a evidência. E por meio da santificação, dessa busca de separação, tá? De cinzentar daquilo que atrapalha, daquilo que não pode mais ser conduzido, levado por mim, então automaticamente eu alcanço da parte de Deus justificação. Vamos lá, fiquem à vontade. Tá? O Espírito Santo é responsável por tratar sobre isso com toda a propriedade. Já até mencionei aqui, né, que ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pegou? Lindo demais. Número 3, a doutrina da glorificação. Vamos lá. Bom, a doutrina da glorificação, ele diz aqui, é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, mais uma vez. Tá? A medida da estatura de Cristo. Ele diz ainda, quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa trata-se de uma promessa de nosso corpo mortal em corpo glorioso, e aqui ele faz uma alusão ao arrebatamento, o corpo glorificado, porque esse corpo aqui ele é corruptível, ele é problemático, tá? Mas um novo corpo não. Bom, está isento disso aqui. Adão nos complicou, mas Jesus veio para nos oferecer uma oportunidade com toda a propriedade. Então, abraçamos a fé. Só para constar, Adão antes da queda vivia num processo de perfeição. Tá? Ele perde por causa do pecado, da desobediência, mas Jesus veio trazer de volta esse processo para aqueles que acreditarem. Por isso, tá? A esperança da glorificação em nós é um corpo literalmente incorruptível, tá? Imortalizado. Falou? Conclusão, as epístolas são livros divinamente inspirados, diz ele aqui. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam 80% do canon do Novo Testamento. Claro, né? 21 epístolas, 27 livros. Praticamente, né? As epístolas ganham um espaço assustador por conta do cunho doutrinário, por conta das orientações, literalmente para a igreja. No início, tá? Algumas alocadas aos discípulos, espalhados em locais adversos, tá? Aos primeiros crentes com toda a propriedade. Só para constar, tá? Paulo ele vai ter uma importância muito grande quando ele vai redigir suas 13 epístolas, praticamente dando uma ideia, né, do que é o cristianismo, literalmente focando Cristo com toda a evidência, com classe, com categoria e com toda a propriedade. Falou? Tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Pastor J. Silva te aguarda para a próxima lição. Beijo no coração. Fiquem com Deus.